Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos dar sequência ao nosso módulo 4 da nossa disciplina de termodinâmica aplicada na Engenharia Química 2 e vamos continuar a discutir as fugacidades e misturas gasosas. Dessa vez nós vamos conversar sobre equações de estados cúbicas e sistemas em alta pressão. Primeira pergunta que a gente deve se fazer é qual a importância dessas equações de estados cúbicas em aplicações de engenharia química. Basicamente, o cálculo de equilíbrio de fases aparece como uma alternativa de menor custo aos experimentos que normalmente são realizados para obtenção e caracterização desse tipo de sistema. Quando a gente trata desse tipo de sistema em condições de alta pressão, onde os equipamentos para análise de equilíbrio de fase se tornam mais específicos e ainda mais caros, esse problema se torna ainda mais agravado. Para isso, para fazer esse tipo de análise, a gente tem a opção de usar ou as equações de estado, que é o que a gente está vendo aqui na unidade 4, ou aquilo que a gente via na unidade 3, com os modelos de energia de Gibbs de excesso. Muito embora, para altas pressões, esses modelos percam muito de sua eficiência, e as equações de estado apareçam aí como únicas fontes de informações confiáveis nessa região. Para fazer esses cálculos, para que a gente consiga realizar esses cálculos, a gente tem uma série de ferramentas, sendo necessário para a maior parte das aplicações o auxílio computacional nas etapas de cálculo. Durante o uso da equação da virial, estudamos aí o cálculo em conjunto com o desenvolvimento de uma planilha em Excel, que é o que está disponibilizado na aula anterior a essa, e nessa etapa vou apresentar para vocês uma nova ferramenta. Essa nova ferramenta chama Software PE 2000. Esse software foi desenvolvido pelo grupo de pesquisas aí do professor Branner, na Universidade de Hamburgo, e teve seu início, sua elaboração iniciada em 1985, há bastante tempo ele vem sendo aí utilizado. O objetivo de desenvolvimento do programa pelo grupo de pesquisa do professor foi proporcionar aí à comunidade científica uma ferramenta que fosse gratuita, eficiente e capaz aí de correlacionar os problemas de equilíbrio de fase, especialmente quando a gente tratava de sistemas complexos, como aquele que ocorre nos casos de problemas de equilíbrio de fase em condições de alta pressão. Só para a gente recordar, já vimos isso tanto aqui na disciplina como em disciplinas anteriores aí do curso de Engenharia Química, mas equações de estado são funções matemáticas que correlacionam pressão, volume e temperatura em uma única equação. As equações de estado elas são aplicadas dentro do nosso escopo de conhecimento aqui como uma forma de medirmos o coeficiente de fugacidade de uma mistura. Nessa parte da disciplina, a gente está interessado em equações de estado empíricas, né, que são as equações de estado conhecidas como equações de estado cúbicas. Uma equação cúbica é o polinômio mais simples que é capaz de fornecer o limite do gás ideal ao volume infinito e de representar aí os volumes molares das duas fases, líquido e vapor. O que acontece é, se a gente pegar uma curva aqui no diagrama PV, a gente teria aqui dentro do nosso envelope de fases, nesse ponto uma raiz e nesse ponto uma outra raiz. Esses dois pontos representam a fase vapor e a fase líquida. A equação de estado cúbica ela é representada aqui ó, por essa sigmoide azul. Ela consegue resolver e encontrar essas duas raízes aqui dentro do nosso sistema, é por isso que a gente está interessado nelas. A maior parte das equações de estado cúbicas que temos hoje na literatura possuem dois parâmetros, e elas podem ser generalizadas de acordo com essa expressão apresentada aqui abaixo, onde P é igual a um RT dividido pelo volume menos 1B, menos 1A dividido pelo volume ao quadrado, mais 1B volume, mais 1WB ao quadrado. Nessa equação a gente tem dois termos, A e B. O termo A é o que a gente chama de parâmetro de energia. Esse parâmetro é responsável por fornecer para nós uma medida das forças de atração intermolecular entre as moléculas que compõem o nosso sistema. Por sua vez, o termo B, que também é conhecido como termo de covolume, é responsável por uma representação de uma medida do tamanho de cada uma das moléculas envolvidas no nosso equilíbrio. A gente tem uma forma complementar que é equivalente a essa equação, tá? Que ela é conseguida quando a gente escreve essas equações de estado generalistas que estão aqui apresentadas como uma função do fator de compressibilidade. Ela é representada por essa equação aqui, tá? E aqui a gente consegue claramente ver a nossa equação de estado em sua forma cúbica, que é a forma que a gente está aí
interessado. Lembrando que Z é o nosso termo do fator de compressibilidade, ele é definido como PV dividido por RT, e os termos Azão e Bzão aqui representados, eles são função dos Azinho e Bzinho que estavam na outra equação, sendo definidos o A por Azinho, Pzão dividido por R ao quadrado, T ao quadrado, e o Bzão é o Bzinho, pressão do sistema, dividido pelo RT. Dentro das equações de estado cúbicas, duas apresentam maior aplicabilidade. São as equações de Peng-Robson e Soares-Redlich-Cohen, que são aqui embaixo apresentadas. Na esquerda, Soares-Redlich-Cohen e o SRK, que é uma equação normal, e na direita, Peng-Robson, que é a equação PR. O objeto de interesse, né, no uso dessas equações de estado é o cálculo do coeficiente de fugacidade. Esse coeficiente ele pode ser determinado a partir dessa relação termodinâmica, né, que a gente já viu na nossa unidade 2, que é a relação que linka o coeficiente de fugacidade com o fator de compressibilidade, dentro de uma integral aqui que vai de 0 a P, dP. Se a gente combinar essa equação com a equação de Soares-Redlich-Cohen, a gente chega nessa expressão para o nosso coeficiente de fugacidade, e se combinarmos com Peng-Robson, chegamos nessa expressão para o coeficiente de fugacidade. Eu adicionei no SIGA e na pasta do Google Drive da turma o desenvolvimento dessa equação para o coeficiente de fugacidade, considerando aí partindo da equação SRK. O formalismo que a gente apresentou aqui até esse presente momento, ele se refere à aplicação dessas equações de estado no cálculo de propriedades de substâncias puras. Quando a gente estende esse cálculo para misturas binárias ou multicomponentes, as expressões fornecidas pelo coeficiente de fugacidade passam a depender também das formas das derivadas dos termos que contêm aí os parâmetros A e B em relação à composição, ou seja, passam a depender das regras de mistura. Assim, vamos tomar como exemplo a equação Peng-Robson, que a gente acabou de apresentar, para o qual o coeficiente de fugacidade da mistura vai ter que ser reescrito como está aqui embaixo apresentado, onde esse Azinho ou I barra é definido como a derivada do número de mols de A em relação a NI, e esse Bzinho I barra é a derivada do número de mols de B em relação a NI. Tanto os parâmetros da mistura A quanto B, quanto as derivadas parciais que estão ali apresentadas na equação anteriores, dependem da regra de mistura escolhida. A gente já viu na unidade 2 ainda a regra de mistura, mas para relembrar, as regras de mistura são equações que visam expressar a dependência desses parâmetros que estão presentes na equação de estado com a composição. Hoje existem três grandes grupamentos aí de regras de mistura. As regras de misturas clássicas e suas derivações, que são as baseadas em considerações normais, né? Podem ser quadráticas ou lineares normalmente. As regras de mistura que integram em sua composição modelos de energia de Gibbs de excesso, para daí conseguir, através desse mecanismo, representar na idealidade de fase líquida com uma maior característica, uma maior representatividade. E, por fim, as regras de mistura dependentes da densidade, que são um pouco mais elaboradas e mais complexas. As duas últimas famílias, aí, os dois últimos grupamentos de regras de mistura, eles se baseiam naqueles conceitos de composição local que a gente estudou quando a gente viu a construção dos modelos de energia de Gibbs de excesso, como o Wilson NTL, por exemplo. As regras de misturas clássicas, elas propõem que as propriedades de uma mistura sejam propriedades de um fluido hipotético a mesma temperatura e pressão da mistura, mas que tenham a sua composição e suas características que são convenientemente ponderadas em relação a determinada composição. A princípio, a regra de mistura clássica ela vai expressar um parâmetro hipotético de uma determinada mistura a partir de um parâmetro que a gente vai definir como Q, e ela vai ser definida por essa equação que está aqui embaixo apresentada. Somatório em I, um somatório em J, de XI, XJ, Q e J. Normalmente, essa forma quadrática apresentada aí para a regra de mistura é utilizada apenas para o parâmetro A da equação de estado cúbica, sendo o parâmetro B normalmente determinado por uma relação linear. Isso também não é a regra. O B também pode aparecer como um parâmetro quadrático, similar ao que acontece com o A. A expressão aí para a regra de mistura para os parâmetros A e B, então, ficaria expressa dessa forma, que é uma forma normal que a gente costuma encontrar em livros. E aqui surge esse parâmetro, KIJ. Esse parâmetro é
o que a gente chama de parâmetro binário ajustável. Ele é característico e específico para um par binário de substâncias IJ, e essa expressão aqui, ó, que a gente tem, ela pode ser aplicada em diferentes cálculos para que a gente consiga determinar coeficiente de fugacidade em diferentes equações de estado para diferentes misturas binárias. Dentro dessa definição, a gente precisa ter um jeito de determinar o valor dessa constante KIJ que está aqui apresentada, tá? O jeito mais simples que a gente tem é através de um procedimento de otimização. Esse procedimento, ele é baseado aí em subrotinas de otimização. Essas subrotinas, elas visam determinar de forma quantitativa os parâmetros KIJ ou LIJ, caso a gente também considere o parâmetro B quadrático, né? A gente vai ter que considerar o KIJ e o LIJ. E, para isso, a gente utiliza um ajuste dos dados experimentais, que é aquele conjunto de dados PXY que a gente está habituado, em uma rotina de otimização que minimiza o erro quadrático médio entre o valor calculado pelo modelo e o valor obtido experimentalmente. A expressão clássica e mais comum é dada pelo desvio absoluto médio relativo, aqui embaixo é representado. Como a gente vê aqui na fórmula, né, a gente minimiza um erro baseado em uma função do número de pontos que a gente está considerando, de uma variação do dado experimental em relação ao dado predito, para a fase líquida e para a fase vapor, ponderada aí pelas composições do líquido e do vapor, respectivamente. Dentro dessa definição, eu disponibilizei também no CIGA essa apostila, tá? Que é uma apostila de uso aí do software PE 2000, e o próprio software PE 2000 também está disponibilizado lá dentro do nosso sistema do CIGA para download. Então, o caso de interesse aí, tem lá a apostila e o software para que vocês façam alguns estudos. Só para a gente ter uma ideia de como ele funciona, essa aqui é a interface principal do nosso software, né, do PE 2000. Aqui nessa região a gente consegue ver a equação de estado que está considerada, nesse caso Penny-Robson. Aqui a regra de mistura considerada, nesse caso a quadrática, que é essa que a gente está utilizando, a clássica de Van der Waals. E aqui a representação do sistema que a gente está verificando. Nesse caso, estava estudando um sistema composto por CO2 e metanol, que tinha 11 pontos experimentais. Dentro do software, quando a gente for otimizar os parâmetros, vocês vão ver isso direitinho lá na apostila, tá? A gente vai clicar nessa aba Optimize. Essa aba Optimize vai gerar essa telinha que vocês estão vendo aqui do lado. Nessa tela, a gente tem os valores de KIJ e LJ, né? O software PE 2000 considera a regra de mistura quadrática tanto para o A quanto para o B, e aqui a gente pede para que ele faça e realize a otimização dos nossos parâmetros. Ele trabalha com a tolerância aí até 10 a menos 8. Aqui é muito importante que a gente selecione, né, os dois parâmetros para otimização. A gente consegue aqui trabalhar esses valores, a gente pode partir de um número diferente de zero, dando um programa que a gente chama de estimativa inicial, e isso é muito importante para que a rotina de otimização consiga calcular de forma correta. Por convenção aqui, por experiência própria, trabalhando com o PE 2000, eu considero interessante que se faça uma primeira otimização com os parâmetros setados em zero, e depois esses parâmetros estiverem aqui setados e apresentados o resultado, é interessante realizar uma nova otimização com os valores dos parâmetros que acabaram de ser calculados. Isso garante aí, né, e visa diminuir erros associados com o método. Isso é necessário porque o algoritmo de busca implementado dentro do PE 2000 não é muito robusto, então a gente precisa garantir que ele vá por um caminho que leve a um resultado mais confiável. Para isso a gente precisa reotimizar os parâmetros, muitas vezes mais de 2 vezes até. Aqui tem o resultado do software para esse sistema que eu acabei de mostrar para vocês, o sistema de óxido de carbono metanol. Ele está bem mais descrito lá na apostila, depois dê uma olhada, tá? Aqui é interessante que vocês observem que a gente tem um ajuste bem razoável, tá? Para os dados simulados aí pela nossa equação de Penny-Robson, considerando a regra de mistura clássica, e se tivermos interesse, podemos fazer aqui análises estatísticas em outros softwares, como por exemplo o Excel, visando determinar, por exemplo, os desvios e os erros associados a esse nosso sistema. Aqui tem um detalhe relevante que é, se vocês observarem, nossos maiores desvios estão concentrados nessa região superior aqui da curva, né, e essa região é a região de mais alta pressão do sistema. Observem que aqui eu estou falando de algo em torno aí de 60, 80 atmosferas.
Então, são pressões bem mais substanciais e elevadas, e por isso os maiores desvios se concentram nessa região. Aqui também a gente está com a proximidade maior do ponto crítico da mistura, que é uma região mais complicada de se calcular para as equações de estado cúbicas. Aqui eu estou apresentando para vocês o resultado de um teste, tá? Esse teste visava verificar, né, a relevância desse procedimento de otimização dos parâmetros de iteração binária. Nesse caso, eu realizei o mesmo cálculo no mesmo software, considerando aqui que o KIJ e o LIJ eram iguais a zero. Se vocês olharem a curva, observem que a descrição desse envelope de fases na região do líquido ficou muito mais comprometida quando a gente compara com esse resultado. Observem que aqui eu estou usando uma abordagem FIFI, onde o líquido também tem sua idealidade calculada pela equação de estado. Aqui o resultado é muito mais satisfatório do que aqui. Aqui eu tenho uma grande dificuldade em representar a fase líquida devido ao não uso desses parâmetros de interação binária. É aí que reside a relevância do cálculo desses parâmetros para esse tipo de sistema. Aqui a gente tem alguns resultados obtidos na literatura, tá? Esse resultado vem de um artigo. Se vocês olharem, a gente consegue fazer uma descrição muito razoável do envelope de fase desse sistema aqui, apresentando os mesmos problemas, tá? Esses problemas estão relacionados às condições de pressões mais elevadas e às condições de alta pressão do nosso sistema. Aqui a gente tem outro sistema, já um diagrama ternário, só para habituar aí vocês a esse tipo de sistema, tá? É um sistema também de alta pressão. Aqui a gente tem 3 equações de estado sendo representadas, cada uma por sua curva, representando esse envelope de fase aí de um sistema etilacetato, CO2, etanol e metanol, água, CO2. Aqui eu deixo para vocês um exercício, tá? Esse exercício é baseado em resolver esse sistema binário de CO2 e metanol. Aqui a gente tem um conjunto de dados a temperatura de 330 Kelvin e eu vou pedir que eles considerem esses pontos marcados de preto. Esses pontos são o quê? São pontos muito próximos da região crítica do sistema, tá? Esse ponto marcado como C aqui é o ponto crítico desse sistema. A equação de estado costuma não funcionar bem nessa região. Por isso estou pedindo que eles considerem esses pontos e vamos trabalhar com os pontos dessa outra região. Esse aí é o exercício de vocês para o software PRE 2000. Sigam o que está descrito lá para o uso do software na apostila disponibilizada no SIGA. E esse aqui é o gabarito. Esse aqui que vocês devem encontrar como resposta. Valor de KIJ adequado, valor de LIJ adequado. Lembrando que podemos ter pequenas flutuações numéricas em decorrência da capacidade do computador empregado no cálculo, e esse aqui é o diagrama que vocês devem encontrar caso o procedimento seja realizado corretamente. Com isso, a gente finaliza aí a parte do conteúdo de equações de estado na nossa disciplina. Leiam a apostila, instalem um software aí no computador de vocês, em caso de dúvidas, me contatem pelo e-mail, e a gente se encontra na próxima aula, iniciando o nosso módulo 5. Até lá!